Olá, turminha, teorias e sistemas. Não sei, já adiantando o semestre que vem, eu vou ver se eu consigo continuar com pelo menos algumas disciplinas, ou uma disciplina com vocês. Foi uma experiência bem legal para mim. Tá? Normalmente eu só dou aula nas turmas que já estão terminando o curso, mas foi legal, foi uma experiência nova e legal para mim estar na turma de primeiro semestre. Vamos lá, gente. A segunda metade do século XX foi caracterizada pela utilização dos métodos das ciências naturais, do século XX não, do século XIX. Eita, eu já estou no XXI, já estou atrasado, né? Quando a gente está falando do século XIX, a gente está falando de uma Zeitgeist, de um espírito da época. Zeitgeist é o termo que quer dizer espírito da época. Tá? E a gente está falando da escola positivista, tudo tinha que ser positivado. A gente está falando de várias nuances, né? Da psicologia querendo descolar da filosofia, da psicologia buscando ser uma nova ciência. E a gente viu alguns caminhos. Primeiro, a psicofísica, né, foi desenvolvida por Weber e Fechner, fez o meio caminho entre a filosofia e a psicologia como a gente conhece. Então foi filosofia, psicofísica, né, que ela contribuiu para o crescimento dessa psicologia que a gente conhece hoje como ciência. É importante entender que os estudos de Wundt, da época, né, as experiências conduzidas por eles, tinham a ver com o espírito daquela época. E Titchener, né, ao ampliar esse sistema, também trabalhou em prol das exigências acadêmicas e culturais da época. Ou seja, a psicologia, gente, sempre procurou retratar a sociedade. Isso era uma sociedade da época, né? Uma sociedade industrial, baseada no controle, no funcionamento das coisas, em como as estruturas eram organizadas. Me parece óbvio que a psicologia começou como essa ferramenta de controle e essa ferramenta de ajuste. Na última aula, gente, a gente também falou um negócio bem o punk, né? Que nós somos escravos do pensamento. E que nós ainda somos colônia nesse sentido, né, de não ter desenvolvido a identidade própria da psicologia, ou dela ainda está em desenvolvimento aqui nesse nosso Brasil varonil. A própria educação, o sistema educacional da gente, certo? Desde os jesuítas, tá? Ou seja, desde os jesuítas, desde quando os primeiros educadores chegaram no Brasil, tratava de uma pedagogia repressiva, baseada em castigo, né, disciplinante e tentando fazer o ajuste moral. Professor, por quê? Porque era o que se tinha naquela época. Tá? Então, a característica da educação, certo? Isso a gente percebeu até os anos 70, né? Era essa repressão, o castigo, a nota, a suspensão, né? Ficar de frente para a parede. Às vezes dá vontade de brincando, gente. Mas era muito faltada para o disciplinamento, muito mais do que para a medicina. Bem, a psicologia sociohistórica, gente, ela tem se constituído fundamentalmente pela crítica da visão liberal de homem. Tá? Essas concepções construíram uma ciência na qual o mundo psicológico foi completamente deslocado do campo social e material. É como se psicologia fosse uma coisa e sociedade outra. Psicologia, os problemas da mente, quem é doido, quem tem doença mental, né? Vou tratar os marginais, ou os marginalizados, como a gente colocou. E esse mundo psicológico é algo como se estivesse dentro do homem. Somente dentro do homem.
E a gente falou que nós interagimos, o nosso mundo psicológico ele tem a nossa parte subjetiva e tem a parte social, ser biopsicossocial. Tá? Então, passando ou trabalhando dessa forma, a gente pode entender que existe uma tal de psicologia sócio-histórica atrelada à sociedade, à historicidade do indivíduo, como a gente falou. Aonde os fenômenos sociais, eles estão dentro e fora dos indivíduos. Ou seja, nós modificamos e somos modificados pela sociedade. Tá? O homem, gente, ele é um ser ativo, social e histórico. Ele o ser humano é o único ser que cria próprias razões. A gente já criou razões para uma opção de besteira na vida. Certo? A criança, por exemplo, como é que a criança se humaniza, professor? A criança, ela se humaniza, ou começa a se humanizar, através do contato com a cultura, que é mediada pelo outro. Tá? Através da mediação e das relações sociais e da atividade que se desenvolve, o homem ele vai se individualizando. Torna-se homem, desenvolve suas possibilidades e significa seu mundo. A linguagem, gente, é um instrumento fundamental. Tá? E para a psicologia sociohistórica, os fenômenos do mundo psíquico não são naturais, eles são construídos, ou seja, não é a natureza, é a sociedade, a historicidade. Quer dizer, pessoa, que eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim? Não existe. Dentro da psicologia, não. Nós sempre somos possibilidades. A própria psicologia, gente, dentro desse processo de construção, é outra questão que está lá no da primeira prova, ela precisa se construir como um projeto cuja unidade contraditória tem que ser assumida. Eu falei isso do homem como um diamante que tem vários prismas, vários olhares. E a partir desses vários olhares nós vamos nos construindo. Tá? Daqui a pouco a gente volta com mais.